Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver plantas para você cultivar na varanda. Atendendo a um comentário de uma seguidora, a Ana Cláudia Rodrigues, pediu que eu mostrasse as plantas de dentro de casa. Então vou começar mostrando as plantas da varanda. Só lembrando que essas plantas são plantas de sombra, porque não adianta você pegar uma planta de sol, colocá-la dentro de casa. Por quê? Porque depois de algum tempo essa planta ficará feia e sem vida. E aqui nós temos a aglaonema. As aglaonemas são plantas ótimas para você ter dentro de casa. Essa eu fiz o replante dela recente e já saíram algumas folhas novas. Gente, essa é uma planta linda, de fácil cultivo, muito fácil de fazer a propagação e com estampas e cores bem variadas. E aqui mais uma planta de folhagem linda que eu cultivo aqui na varanda. Eu tenho a costela de Adão. Uma planta muito usada na decoração de ambientes. Uma planta de fácil cultivo. Mais uma folhinha nova brotando. É uma planta de baixa manutenção. A manutenção é apenas você retirar as folhas mais velhas quando amarelam. E é uma planta que vai bem em um pequeno vaso. Lembrando que quanto maior o vaso, mais a planta irá se desenvolver. E aqui nós temos a queridíssima Zamioculca. Essa também é uma planta de muito fácil cultivo, que se adapta bem a vários tipos de ambientes. Até naquele cantinho mais escuro, ela se desenvolve bem. Eu fiz a adubação nessa Zamioculca recente e ela está saindo folhas novas. A adubação eu fiz com adubo orgânico, usei o esterco de curral. E o melhor é que é uma planta nada exigente, você não precisa estar preocupando com a rega. A rega você faz quando perceber que o substrato está seco. Substrato ideal é o substrato rico em matéria orgânica e o vaso precisa ter uma boa drenagem. E para fazer a drenagem eu uso a brita ou a argila expandida. E sempre tem comentários de pessoas procurando se eu faço rodízio dessas plantas. Não, pessoal, essas plantas, elas são cultivadas aqui na garagem. E recentemente eu coloquei esses vasos meia-lua aqui na parede. E elas estão muito bem, se desenvolvendo bem. Não sentiram, não secaram as folhas, que eu fiquei com receio que elas pudessem secar as folhas, porque elas ficavam no quintal, onde pegam um pouco de sol. Não muito, mas elas pegavam um pouquinho de sol. Aqui eu tenho a íris da praia, esses dois vasos de íris da praia. Essa é uma planta que tanto se adapta à meia sombra, como à sombra e até mesmo ao sol pleno. Lembrando que aqui não pega sol, mas é um local bem arejado e tem uma boa iluminação. E aqui eu tenho mais aglaonemas. Essas são bem simples, mas existe uma boa variedade de aglaonemas e algumas bem coloridas. Aqui eu tenho a pataia. Essa o vaso está bem cheio. Eu podei recente, porque ela estava bem grande. Fiz a poda e coloquei os galhos aqui no mesmo vaso. Está muito bonita, nem parece que eu fiz a poda recente. É uma planta que enraiza muito rápido. E aqui mais uma folhagem ótima para você ter na varanda. Eu tenho o pacová. Uma planta bem rústica, de folhagem bem verdinha e nada exigente. Esse é cultivado na casca de pinos e carvão. E eu tenho um outro cultivado na terra comum, no substrato. E ambos estão muito bonitos. É uma planta pouco exigente quanto ao substrato, à adubação. E falando da rega, a rega eu faço uma rega coletiva. Aqui é um local bem quente. E naqueles dias de mais calor, eu costumo borrifar água nas folhas. E aqui eu tenho mais um filodendro maravilhoso. Os filodendros, no geral, são plantas muito fáceis de serem cultivadas. Apreciam a sombra ou meia sombra. São plantas que não precisam de sol direto para se desenvolver. E aqui uma outra planta que deu super certo aqui na varanda. Eu tenho esse lírio aranha. Esse lírio eu cultivava no quintal, trouxe para cá por causa das lesmas e lagartas.
No quintal ele sempre sofria ataque de lesmas. Lesma, aqueles caramujos bem pequenos, lagartas. E esse lírio é uma das poucas plantas que não precisam de sol para florescer. Esse floresceu aqui dentro de casa. E aqui eu tenho mais aglaonema. Essa tem a folha bem verdinha e pensa numa planta que rende. Essa cresce bastante. E aqui estou sempre fazendo poda. Corto, faço a poda e coloco no mesmo vaso, por isso o vaso está tão cheio. Essa aglaonema é uma planta perene de fácil propagação, tanto se propaga por galhos, por estaquia do caule, como por semente. As aglaonemas, no geral, são plantas excelentes para você ter dentro de casa. E aqui uma outra planta também que vai muito bem aqui dentro de casa é a espada de São Jorge, que eu tenho cultivada na lata. Essa também é uma planta de fácil propagação que rende bastante. E aqui eu tenho mais uma aglaonema. Aqui eu tenho a aglaonema Queen. Essa tem a folhagem bem decorativa. E também é uma planta de crescimento rápido. Essa é cultivada em um pequeno vaso. Eu gosto muito das aglaonemas porque são plantas pouco exigentes. Se adaptam bem tanto em pequenos vasos como em vasos maiores. Estão sempre com as folhas bem bonitas e brilhantes. E aqui uma outra planta ótima para você ter na varanda. Eu tenho a palmeira ráfia. É uma palmeira muito resistente e se adapta bem a ambientes de pouca luz. É uma planta que rende bastante, solta muitas mudas. E a ráfia está sempre assim, olha, com as folhas bem verdinhas, sempre soltando folhas novas. E falando da propagação, a propagação você faz através da divisão de touceiras. E aqui eu tenho mais uma monstera, uma folhagem ótima para você ter na varanda. Também é uma planta que cresce bastante, fácil de fazer muda. Muda você faz através da estaquia, do caule. Essa é uma versão menor da costela de Adão. As folhas são bem parecidas, porém essa não tem os furos nas folhas. Essa é mais uma folhagem muito decorativa para você ter na sua varanda. E muita gente procura qual o segredo para ter plantas verdinhas dentro de casa. Gente, não tem segredo. Basta que você tenha um bom substrato, um substrato leve, rico em matéria orgânica, tem uma boa drenagem, o ambiente deve ser bem iluminado, com uma boa ventilação. E quanto à rega, a rega deve ser moderada. E naqueles dias mais quentes, dias de mais calor, você borrifa água nas folhas no finalzinho da tarde. E aqui eu tenho o lírio do Amazonas, mais uma folhagem que se deu muito bem aqui na varanda. E aqui eu tenho uma dracena. Essa também é uma planta ótima para você ter na varanda. Essa é uma planta que cresce bastante, dependendo do tamanho do vaso. Essa eu cultivo em um pequeno vaso. E aqui no mesmo vaso eu tenho a árvore da felicidade. Essa também é uma ótima opção de planta para você ter na sua varanda. E como eu falei, essas duas plantas são plantas de grande porte. Quando cultivadas no chão ou em vasos maiores, crescem bastante. E você que gostou do vídeo, já deixa aí seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Aqui nós temos a jiboia. Essa é mais uma ótima opção de planta para você ter na garagem. Uma folhagem muito decorativa, de fácil propagação, de baixa manutenção e pouco exigente. E é isso, gente. Essas são as plantas que eu cultivo aqui na varanda. Um cantinho especial com muitas plantas. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Nos acompanhe lá no Instagram. E aqui eu tenho mais algumas aglaonemas cultivadas em vasos meia-lua. Essas já tem bastante tempo que eu plantei aqui nesses vasos. São vasos bem pequenos
E apesar de estarem em pequenos vasos, elas se desenvolveram bem, estão bem bonitas. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E você que está chegando, você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!